A gente está em Jerusalém, na última semana da vida de Jesus. E a cidade, olha, tá fervendo. Peregrinos da Páscoa por toda parte e uma tensão, sabe? Uma tensão política, religiosa, que dá para cortar com uma faca. É exatamente aqui, no coração do poder judaico, que aquele conflito que vinha se desenhando por 3 anos, bom, é aqui que ele explode. E essa semana começa de um jeito espetacular. Uma celebração que ninguém esperava. Multidões recebendo Jesus, estendendo mantos no chão, agitando ramos de palmeira e gritando palavras que, olha, eram reservadas para uma pessoa só, o rei messiânico. Estão chamando ele de filho de Davi, o herdeiro que todo mundo esperava para o trono. Agora, o que é fascinante aqui é a mudança de atitude do próprio Jesus, porque até aquele momento ele sempre fugiu desse tipo de alvoroço, dessa aclamação pública. Mas agora não só ele permite, como parece que ele mesmo está organizando a cena toda, cumprindo direitinho a profecia de Zacarias sobre um rei que chegaria com humildade montado num jumentinho. Fica claro que o momento decisivo tinha chegado. Ok, então temos um rei chegando na capital. Mas a primeira atitude dele não tem nada de diplomática. Pelo contrário, é um confronto direto que vai ditar o tom de todos os seus últimos dias. E já deixa uma coisa bem clara. O reino que ele trazia não era nem um pouco o que as pessoas estavam esperando. E o contraste é nítido, né? De um lado, aquela recepção super calorosa do povo, e do outro, um confronto imediato. E não um confronto qualquer, mas um confronto com a corrupção bem ali, no coração da vida religiosa de Israel, o templo. Então Jesus entra no pátio do templo e ele simplesmente expulsa os cambistas, os vendedores, ele vira as mesas deles, interrompendo na marra um negócio que era muito lucrativo, mas que explorava os fiéis, e tudo com a vista grossa das autoridades. E quando ele chama o templo de minha casa, nossa, ele não está só citando um versículo, ele está afirmando a sua autoridade divina sobre aquele lugar. A mensagem não podia ser mais clara. O verdadeiro dono da casa tinha chegado. Essa demonstração de autoridade, claro, deixou os líderes religiosos furiosos. Eles viram aquilo como uma ameaça direta ao poder deles. E a reação foi imediata. Foram confrontá-lo, exigindo uma explicação na hora. E a pergunta que eles fazem é uma armadilha. Puro e simples. É basicamente um escuta aqui. Com que autoridade você faz isso? Quem te deu esse direito? Quem você pensa que é? Eles queriam que ele mostrasse as credenciais, sabe? Na esperança de que ele dissesse algo que o incriminasse. Só que Jesus não cai nessa, de jeito nenhum. Em vez de se defender, ele faz algo genial. Ele responde com histórias, com parábolas, que de um jeito muito inteligente viram o jogo. Ele joga a pergunta de volta para eles, fazendo com que os próprios acusadores acabem se condenando. E a primeira história é a parábola dos 2 filhos. É bem simples, na verdade. Um pai chega para os 2 filhos e pede para eles irem trabalhar na vinha. O primeiro diz, claro pai, tô indo, mas não vai. Aí o pai pede para o segundo. O segundo, na lata, diz, não quero. Só que depois ele pensa melhor, se arrepende e vai trabalhar. Aí Jesus vira para eles e pergunta, e aí, qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles não têm escolha, né? Tem que admitir que foi o segundo. E é nesse momento que vem o golpe final. Jesus declara que os publicanos, as prostitutas, todos aqueles que no início disseram não para Deus, mas se arrependeram, entrariam no reino antes daqueles líderes religiosos, que viviam falando de obediência, mas cujas ações provavam exatamente o contrário. Bom, depois dessa vendo que não conseguiram pegá-lo na questão da autoridade, os líderes mudam de tática. E olha que interessante, eles se unem. Fariseus, herodianos, saduceus, gente que era inimiga política e teológica, agora está junta com um objetivo só: lançar uma série de perguntas super capciosas, cada uma delas pensada para ser uma armadilha sem saída. A primeira armadilha é puramente política. A pergunta é certo pagar imposto a César ou não? Pensa só na situação. Se ele dissesse sim, ele ia perder o apoio do povo na hora, porque todo mundo odiava a ocupação romana. Se dissesse não, era motivo para ser preso por traição contra Roma. Parecia uma daquelas perguntas sem resposta certa, um verdadeiro beco sem saída. Mas a resposta dele é simplesmente genial. Ele estabelece ali um princípio de dupla cidadania, podemos dizer. Existem as responsabilidades com o governo terreno e existem as responsabilidades com Deus. Ele não escolhe um lado. Ele redefine a questão inteira e deixa os adversários de boca aberta, em silêncio.
Aí, na sequência, vem os saduceus. E é bom lembrar, eles não acreditavam em ressurreição. Então eles chegam com um caso hipotético super esquisito, ridículo mesmo, feito de propósito para zombar da ideia de vida após a morte. A intenção era fazer tudo parecer um grande absurdo. Jesus não mede palavras. Ele repreende os saduceus diretamente. Ele diz que o erro deles é duplo. Primeiro, eles não conhecem as Escrituras. E segundo, eles não conhecem o poder de Deus para criar uma nova forma de existência. A ressurreição, ele explica, não é só uma continuação da vida aqui na Terra. Não, é uma transformação completa para um estado de ser como o dos anjos. E o impacto dessas respostas foi tão grande, mas tão grande, que o texto bíblico diz que, a partir daquele momento, ninguém mais teve coragem de fazer perguntas para ele. Ele simplesmente silenciou toda a oposição. Com os críticos calados, a dinâmica muda completamente. Agora, é Jesus quem assume a ofensiva. Ele se vira para as multidões, para os discípulos e começa a fazer uma das críticas públicas mais duras de toda a Bíblia. É um verdadeiro veredito, e um veredito devastador sobre a liderança religiosa da época. Nesse discurso, 8 vezes ele usa a palavra hipócritas. E isso é muito forte, porque a palavra grega original para hipócrita, hipokrites, significa ator. Ator de teatro. A acusação dele é essa. A religiosidade deles era pura performance, uma encenação para o público, mas sem nada de real por dentro. E para expor essa hipocrisia, ele usa uma série de metáforas que são, inesquecíveis. Ele diz que eles são guias cegos, que se preocupam com detalhes mínimos, como coar o mosquito da bebida, mas engolem um camelo inteiro de injustiça. Diz que são como copos, limpinhos por fora, mas por dentro cheios de ganância. E talvez a mais forte, são como túmulos caiados, pintados de branco, lindos por fora, mas por dentro cheios de morte e podridão. A mensagem central é essa. Uma religião que se concentra só no exterior, só em rituais e aparências, enquanto ignora o que realmente importa. O que a lei tem de mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essa religião não é só falha, ela é uma farsa, e uma farsa perigosa. Mas então, logo depois dessa repreensão tão severa, o tom muda de uma forma drástica. A raiva justa dá lugar a uma dor profunda. E é nesse momento que a gente entende o coração por trás de todo aquele confronto. É o lamento de Jesus sobre Jerusalém, a cidade que ele ama. E a imagem que ele usa é de uma ternura, de uma proteção, de uma galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das asas para protegê-los. Ele estava oferecendo esse refúgio, essa segurança, mas o convite foi rejeitado. E é nesse ponto que a gente entende a motivação por trás de tudo. Aquele confronto no templo, as palavras duríssimas contra os fariseus, não vinham do ódio, não eram ataques de um inimigo. Eram, na verdade, os apelos apaixonados de um coração partido, de um Salvador cujo amor e proteção tinham sido simplesmente desprezados. E assim, toda essa narrativa nos deixa com essa questão central, que ecoa até hoje. Diante deste rei, que se apresenta com tanta paixão, com tanto amor, a resposta se resume a uma escolha fundamental: aceitar o convite ou resistir a ele.